A gente percebe, né, que o terreno ali é um terreno bem complicado e tem desfiladeiro para os dois lados, né? Quando essa pessoa chega bem em cima, que a gente visualiza a trilha, a gente vê que é desfiladeiro para os dois lados, uma trilha muito estreita, e com esse solo muito pedregoso e muito Pedregoso. né, escorregadio e tudo mais. Nós temos uma informação, essa informação ainda não foi trabalhada por especialistas, enfim, isso aí vai demorar um bom tempo, mas a informação que nós temos é que eram só 2 guias para muitas pessoas e que a Juliana ficou para trás. Nessas Bom, Nessas expedições, como é que funciona esse tipo de protocolo? tá. Eu vou tentar explicar sempre de uma forma mais simples, né? Porque eu sei que o público aqui não está tão, não conhece, talvez, tanto Sim, a fundo o montanhismo, né? E também da forma como eu trabalho. Eu sempre trabalho com dois guias no mínimo, e aí, dependendo do número de pessoas, você aumenta o número de guias. E dependendo da complexidade técnica da trilha que nós vamos fazer, você também coloca mais guias ou guias mais capacitados para aquela atividade. O que eu tenho de informação é que o guia era um rapaz novo, eu não me recordo aqui a idade dele, e ele tem mais ou menos 1 ano e meio de prática, né, na profissão. Né? Isso aí não quer dizer nada, ok, mas as informações que eu tive são várias. Tem a versão do guia e tem a versão das outras pessoas. Né? Então, a parte da Juliana, diz, a irmã dela, diz que ele demorou 1 hora para ver que tinha se perdido, que ela tinha se perdido, e para ver que ela estava lá naquele precipício. E a versão dele é que foi coisa de 3 minutos. Jamais, jamais é regra. Você deixa o grupo solto, você deixa pessoas tem alguém responsável lidando ali com aquela pessoa. Se vai dividir o grupo, que um guia fique com este grupo e o outro, né, leve o restante do grupo para cima. Monitoramento, e assim, cada agência, cada operadora tem a sua forma, mas falando da minha forma de trabalho, nós trabalhamos com rádios de comunicação, então a gente tem rádio, HT, que a gente conversa entre si, tem rastreadores e tudo mais. Pelo que eu entendi, lá é muito precário. Né? Você pode ver até como a forma como o guia traja os equipamentos dele. Então, assim, aparentemente houve alguma negligência, mas não dá para falar, não, realmente foi um problema do guia, sabe? É bem complexo. a gente tem aqui nessa imagem, agora que eu botei, que eu vou dar o play de novo, é o momento que eles estão içando o corpo da Juliana. O corpo, evidentemente, está numa maca e está embalado, vamos dizer assim, até para não expor o corpo. E não sei se tu tem algum comentário sobre essa estrutura que eles utilizaram, que eu nem sei se ela é de montanhismo ou se ela foi improvisada, mas vamos colocar aqui. Eles estão com vários, e com essa estrutura metálica, eles estão usando para puxar o corpo, e a gente vê agora em seguida o corpo subindo ali na maca, embalado, quando Sim. eles Ali eu sobem. estou fazendo um trabalho de polia, né? E aí tem esse instrumento aí para reduzir a carga para você puxar a pessoa. E ainda assim você precisa de mais pessoas. Esse guia aí, ó, esse rapaz aí, foi o cara que, assim, que mais gastou energia para Sim. tentar resgatar a menina. Eu esqueci o nome dele, mas é um guia aparentemente Acho experiente que é lá da Agan, região. acho que é Agan o nome dele, se eu não me engano. Agan, isso aí. Isso. Isso. O Agan, inclusive, ele dormiu lá embaixo com o corpo. Quando ele desceu, ele ficou junto do corpo, dormiu lá embaixo algumas horas, a 300 metros para baixo, para depois voltar. Ele colocou a equipe dele, e através da equipe dele, que criou mais ainda barulho, e aí veio mais gente para ajudar também. Eu acompanhei, inclusive, nas redes, ele indo para lá e se colocando à disposição. Foi um trabalho realmente de fôlego e um trabalho muito, muito grande. Eu vou colocar até para fazer
jus a esse trabalho dele, eu vou colocar aqui a foto do Aga. Nós temos uma foto que está percorrendo todas as redes, que é essa foto aqui, tá? Ele, então, já lá em Sim. cima, quando ele botou a equipe dele à disposição, inclusive, para fazer isso. Bom, ainda dentro de tudo que se está discutindo, é evidente que a gente tem aqui o cuidado de te trazer para falar por ser alguém do ramo, alguém com experiência, porque está cheio de gente opinando sem saber absolutamente nada do que pode ser feito. Agora, pessoas experientes e principalmente que conheçam o local, não só alpinismo, mas o alpinismo naquele local, isso facilita ou neste momento o perigo é igual, mesmo que venha um alpinista de fora ou seja um alpinista que conhece ali? Existe alguma diferença básica ou todos esses lugares possuem a mesma característica de solo, mesma característica de altitude, mesma característica de falta de visibilidade? Queria que tu falasse um pouquinho para nós. Tá. Bom, só uma correção, uma pequena correção. Todos utilizam o nome alpinistas, né? Mas, na verdade, o alpinista é quem escala os Alpes, tá? Ok, Eu eu vou prefiro ficar conta isso. usar montanhista, assim como andinista que escala os Andes, tá? Boa. Então, é sempre bom você ter pessoa experiente, né? Mas você pega uma pessoa que se voluntaria, que está ali fazendo a trilha e fala que é experiente, né? E aí, qual que é a experiência dessa pessoa? Então, é sempre um risco. Estar em ambientes remotos, seja montanha, seja deserto, você está em área de risco. Você está se colocando em risco, né? Só que nem todos têm essa noção, principalmente quando você fala de uma montanha que é muito, um atrativo natural que é muito visitado, sabe? É um lugar que todo mundo quer ir, nas redes sociais hoje, todo mundo quer ir para tirar uma foto, para fazer lá o seu conteúdo e tudo mais, mas vai sem saber o real risco que está se submetendo a fazer isso, tá? Então, quando acontece esse tipo de acidente, a primeira coisa é buscar pessoas experientes, né? Preferencialmente equipes de resgate, mas quem tem a experiência ali, o cara já vai se prontificar e já vai falar, olha, eu consigo ajudar nisso, nisso e nisso. Nisso aqui eu não consigo ajudar. Isso é o que acontece na maioria das vezes. E às vezes o cara que tem experiência fala, não, eu não vou botar a mão aí porque, sei lá, é muito arriscado, né? Mas nestes ambientes, a solidariedade prospera. E às vezes a solidariedade também é ruim, porque a pessoa acha que é experiente, mas às vezes não é assim tão experiente, e ela se coloca em risco para salvar outra pessoa, sabe? Entende a complexidade da coisa? Uhum, uhum. Bom, Luiz, é evidente que neste momento pouco importa para quem perdeu a irmã, para quem perdeu a filha, né, para quem perdeu a amiga, as explicações, mas cabe a nós aqui sermos solidários, inclusive foi algo que todos nós nos envolvemos fazendo a cobertura e nos emocionamos também fazendo a cobertura, mas cabe a gente buscar pessoas com análises técnicas. Agora, tu também com conhecimento técnico, eu queria saber se tu te posicionas ou não te posicionas de forma crítica ao que aconteceu. Como é que o montanhista e ser humano Luiz se posiciona publicamente em relação a isso? Poderia ter sido evitado? Foi um absurdo o que aconteceu? Ou foi só uma tragédia? Ou não tinha o que ser feito? Tu tem uma opinião formada sobre isso? Tenho sim. Inclusive, é até bom este espaço, porque o trekking, o montanhismo, o alpinismo, o andinismo, o esporte de você caminhar ou escalar esses lugares remotos, né, não é tão difundido no Brasil. Então, cria-se imagens aí de que, pô, o cara é louco, o cara está indo lá para morrer e merece morrer mesmo, ele quis isso. Sabe, eu vejo muito isso, mas não é. É um esporte muito seguro, é uma atividade muito segura, desde que você tenha ciência do que você está se submetendo a fazer, né? Com relação à crítica,
Sim, a crítica é mais embasada justamente nisso. Muita gente vai para esses ambientes sem sequer pesquisar sobre o local, pesquisar sobre as condições climáticas históricas daquele lugar, sabe? Em cada um desses lugares, a gente está falando aí lá do Monte. Sumiu aqui. Bom, perdi o nome do monte aqui, gente. Não, enfim, Rinjani, né? isso. Sim, na Indonésia. Mas quando você vai para a Patagônia, você tem outra situação. O problema maior é frio e ventos de 100 quilômetros por hora. Quando você vai para o deserto do Atacama, você tem calor durante o dia, calor extremo, à noite, frio extremo. E muita gente, principalmente brasileiro, não estou culpando o brasileiro, mas o nosso clima aqui, ele é muito estável, sabe? E aí, vou levar uma blusinha, vai dar certo, vou ir com meu tênis, né? Então, essa preocupação não existe. Não estou dizendo que ela fez isso e que isso foi uma culpa dela. Não, não estou dizendo isso. Mas, sim, dá para você ver nos vídeos que as pessoas estão ali com tênisinho, sabe? Às vezes sem os equipamentos básicos necessários, né? Então, a capacitação não é porque você está fazendo um turismo que você está contratando uma agência, um guia, um operador de turismo, que você vai jogar tudo ali nas costas deles e falar, não, eu estou protegido, né? E também no montanhismo você tem o direito ao risco. Você tem o direito de se arriscar. Existe um documento que chama Tratado de Tirol, e ele fala sobre isso. Eu até havia mandado um link aqui para o pessoal. Ele fala sobre o direito ao risco. Porém, se você quer se expor ao risco, você tem que estar preparado para isso. E não negligenciar o risco. Então, não é o direito de morrer, de se acidentar. É o direito, não, eu quero me expor ao risco, eu quero me superar, enfim, eu não sei o que a pessoa quer, mas ela tem a ciência de onde ela está botando o pé, né? E vá preparada para isso. E tem a ciência também de conseguir avaliar tudo ao seu redor, seja o clima, seja o relevo, seja os seus companheiros, sabe? Então, no caso dela, ela estava muito cansada, e pelo que eu li, o guia falou, espera aí, descansa um pouco, e não sei se ele falou, depois você pega a gente, ou depois eu volto aqui para te pegar. Não, é isso, se você está em grupo, você está em grupo, e este grupo tem que parar, tem que voltar, ou tem que progredir juntos, né? Então, é isso, a questão de você entender na situação que você está se colocando para subir aquele pico, para ir naquela cachoeira, para se colocar neste ambiente remoto de natureza, né? Porque a natureza nós fazemos parte e a montanha, ela não está nem aí para você.